Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Então, hoje, antes da gente começar o compartilhar da palavra, vamos fazer uma oração? Pai, nós te agradecemos, Senhor, por podermos, de uma forma, mesmo que não presencialmente, estarmos aqui, Senhor, para ouvir a Tua verdade, a Tua palavra. Fala aos nossos corações hoje, Senhor, que as nossas mentes estejam atentas e os nossos corações abertos. Em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje o assunto de hoje trata-se de mudanças. As coisas sempre mudam, não é? Nas nossas vidas. Isso é uma verdade, é meio óbvia, né? Então eu vou fazer uma pergunta para você. Qual foi uma das melhores mudanças que já aconteceram com você? Pensa por um momento. E dentre as mudanças, existem aquelas mudanças que são esperadas e as mudanças que são inesperadas. Vou dar alguns exemplos, tá bom? Mudanças esperadas têm acontecido constantemente com você, seja fisicamente, seja em relação aos seus hábitos, aos seus gostos. Ao longo desses anos, né, desde que vocês tinham 8, 9, 10 e agora adentrando assim a pré-adolescência para alguns e a adolescência para outros, vocês vêm passando por mudanças constantes. Mas isso é esperado, porque é o desenvolver normal da vida, não é verdade? Mas existem aquelas mudanças que são inesperadas. Vou dar alguns exemplos. De repente você tinha um relacionamento, uma amizade, que ia tudo bem. Aí acontece alguma coisa. E aí cada um vai para um lado. O seu amigo, a sua amiga e você. Então aquele relacionamento que era tão próximo, de repente não é mais tão próximo. Por causa de certas circunstâncias. E aí tudo muda, né? Agora, aí você não sabe mais como que vai ser essa amizade. Então inesperadamente algo mudou nesse relacionamento. Existem outros exemplos também. Quando você muda de endereço, às vezes você mudou para um bairro, até para uma cidade, um estado novo, um país e tudo muda. Aí você se depara com uma nova situação e você vê que a mudança não é uma coisa tão fácil, porque requer de você um reinício, um recomeço, não é verdade? Existem outros tipos de mudanças também. Às vezes, num simples jogo de futebol, de vôlei, basquete, você sofre uma lesão. E aí você passa por uma mudança de que você tem que ficar certo tempo paralisado, passar por fisioterapia por meses, às vezes até mais de um ano, né? Então é um tipo de mudança que requer de você algo novo, né? Às vezes até uma doença ou o diagnóstico de uma doença faz com que haja uma mudança na sua vida. E até as questões financeiras que envolvem a sua família e quem está ao redor também te afetam. Isso também é um outro tipo de mudança, né? Então, eu dei agora alguns exemplos de mudanças inesperadas. Aí eu te pergunto, e para você, você está lembrando de alguma mudança na sua vida que foi totalmente inesperada? A verdade é que aquilo que mexe na nossa zona de conforto, naquilo que era esperado, de repente vem uma mudança inesperada, aquilo que toca na nossa zona de conforto é algo assim que perturba, não é verdade? Tira assim o nosso sossego, né? Porque não importa quantos anos você tem, quanto dinheiro você tem, se você é famoso ou não, onde você vive. A verdade é que nós, pessoas, seres humanos, a gente espera algo assim que nos dê uma certa estabilidade, uma segurança. Essa sensação de estabilidade nos faz bem, não é? Nos deixa numa zona confortável. E quando algo vem assim pra gente, que tira isso, a gente fica perturbado, tá? E quanto mais ainda, se a gente sofre algum tipo de mudança na nossa família, que para muitos de nós, se não para a maioria, é ali o nosso porto seguro. Mesmo que para alguns a família não seja sinônimo de porto seguro, eu creio que lá no íntimo existe o anseio
dentro das pessoas de que a família deveria ser esse porto seguro. Então, quando acontece alguma mudança que venha e acarrete, que venha e influencie e abale de uma certa maneira esse porto seguro que se chama família, isso nos afeta. Isso é algo que a gente não pode negar, né? Então, vou dar alguns exemplos também. Às vezes os pais se divorciam, se separam, então a família muda nesse sentido. Às vezes a perda de um ente querido, um avô, um tio, um dos pais, os irmãos, um primo muito querido, qualquer que seja parente do nosso seio familiar, isso vai nos afetar, isso vai nos abalar. E a família toda, como um todo, vai passar por uma mudança. Às vezes pode ser algo menos dramático, algo menor, quando, por exemplo, um dos pais ou alguém muito próximo da família tem que se mudar por causa de uma oferta de trabalho, por causa de uma situação profissional e por um tempo curto ou longo a pessoa se muda. Às vezes acontecem situações também, por exemplo, quando um irmão se casa ou um irmão vai fazer faculdade longe. Às vezes pode até ser bom, né? Porque você ganha um novo espaço físico dentro de casa, um quarto só para você, um banheiro que não precisa mais ser compartilhado. Mas mesmo assim, isso muda, isso nos afeta, porque isso quebra uma rotina familiar que você estava acostumado. Então isso nos abala de uma certa forma, né? Então, eu te pergunto, diante dessas mudanças, as mudanças que acontecem na nossa família, como que a gente pode estar melhor preparado para enfrentar esse tipo de mudança? Nós vamos ler hoje um texto que está no livro de Eclesiastes, que foi escrito por Salomão. Lembre-se que Salomão foi considerado o homem mais sábio que já existiu, porque Deus concedeu a ele a sabedoria. Deus concedeu esse desejo do coração de Salomão, quando Deus perguntou o que você quer, de tudo que você tem à disposição. E Salomão pediu justamente por sabedoria. Salomão escreveu do alto da sua sabedoria aquilo que ele mesmo observou e aprendeu com a vida dele, tá? Esse texto está em Eclesiastes, no capítulo 3, versículos 1 a 8. E é uma verdadeira poesia, é um texto assim poético, tá? Eu vou ler aqui. Peço que vocês acompanhem a leitura com a Bíblia de vocês também, Eclesiastes 3. Começa assim: para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Foi isso que ele escreveu. E na verdade é algo assim muito simples, né? Ele começa com um princípio geral que fala: para tudo há uma ocasião, ou seja, para tudo existe um tempo. E depois ele vem com 14 pares de ações que são contrárias, tá? E ele quer dizer o quê? Gente, se prepare. As mudanças virão. Nada permanece igual. Nada permanece constante. As coisas que vocês estão experimentando hoje, elas vão estar diferentes amanhã. Então, é isso que ele constata, tá? Ele traz um princípio geral. Para tudo há uma ocasião, tá? Isso é uma verdade que se aplica assim para as várias facetas das nossas vidas, mas aqui, hoje, com foco nas nossas famílias. Isso também acontece dentro das nossas famílias. Então, diante dessa realidade, o que a gente pode fazer? Eu vou fingir que
isso não vai acontecer, porque as coisas estão tão boas, então elas vão permanecer para sempre, elas têm que ser assim, ou eu vou abrir mão do controle, desistir do controle e falar, a vida é assim, faz parte do viver mudanças, para tudo existe um tempo, ou eu vou constatar isso, conforme diz Salomão, e vou aprender algo disso, tá? Então, além disso, acerca das mudanças, vamos ler um outro texto que traz assim, promessas de Deus sobre isso, tá? Sobre essas questões, para fortalecer e para dar uma base melhor para a gente, tá? Agora a gente vai pular lá para o livro de Isaías, no capítulo 43, versículo 2. Gostaria de contextualizar aqui essa passagem bíblica. O livro de Isaías não tem assim exatamente uma concordância entre os estudiosos do ano exato em que ele foi escrito, do tempo exato, mas é unanimidade de se falar que o livro de Isaías foi escrito quando o povo de Israel ou estava vivendo o exílio na Babilônia, ou ele já estava assim naquela transição de voltar do exílio para sua terra. Seja um ou outro, por que eu estou contextualizando para vocês? Porque era um momento extremamente difícil para Israel. Israel foi dominado pelo Império Babilônico e a grande maioria da população, do povo, teve que se deslocar até a Babilônia. E lá viver uma vida totalmente diferente, com aquilo que eles aprenderam de Deus, com seus princípios. Lá eles encontraram outros deuses, um novo modo de viver, dentro de um idioma diferente, tudo diferente. E eles eram, assim, ao mesmo tempo, hostilizados, né? Porque era o povo que tinha sido dominado, escravizado pela Babilônia. Então, diante desse quadro tão difícil, eles tiveram que deparar-se com essas mudanças e fazer o quê? Enfrentar o que vinha. Porque, afinal, esse exílio na Babilônia, durante todo esse processo na história do povo de Israel, passaram-se aproximadamente 70 anos. 70 anos de exílio, tá? Então, vamos ler lá em Isaías. O que Deus fala para esse povo dentro desse contexto difícil? Qual a mensagem que Deus dá para esse povo? Deus fala assim, quando você atravessar as águas, eu estarei com você. E quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. É o versículo 2 do capítulo 43 de Isaías, tá? Deus, ele não fala que o povo não havia de ter dificuldades. Deus, ele não faz falsas promessas falando que eu vou te poupar de tudo. Ele fala de águas, de rios, de fogo, mas ele promete que ele vai estar lá junto. Deus promete que estará conosco quando os rios passarem, quando o fogo vir. Ele promete que vai estar conosco quando nós formos atravessar águas. Que águas que serão? Águas turbulentas, águas calmas, águas profundas, águas rasas? Quaisquer que sejam esses tipos de água, tá? Deus nos promete que Ele estará lá conosco, assim como Ele esteve sempre com o povo de Israel. Isso acalma, né? Isso traz uma paz no coração, porque a gente não está sozinho, tá? Então, como que a gente aplica a palavra? Porque não basta somente ler a Bíblia e ter esse conhecimento. O fruto que a gente vai dar disso é o quê? É aplicar a palavra, algo de precioso, é pegar a palavra e trazer para a minha vida e fazer com que ela seja viva na minha vida. Como que eu aplico? Então, diante disso, da palavra, com a palavra, o que eu posso fazer é como uma ferramenta preciosa na minha mão, aplicar ela na minha vida e mudar, talvez, a minha atitude e a minha perspectiva diante da vida, tá? Então, eu tenho aqui o texto de Eclesiastes que fala que para tudo há uma ocasião. Então, eu entender que isso faz parte da vida já é algo muito precioso. E mais,
Diante disso, eu saber que Deus vai estar comigo, conforme nós lemos Isaías, e trazer isso é algo assim muito poderoso também, tá? Então, dessa maneira, trazer com que eu mude a minha atitude, a minha perspectiva, a minha visão mude. Falo, opa, esse não é o fim. E não me deixar abalar por isso. Vou tentar explicar um pouco melhor. Encare as mudanças como um processo que você vai viver na sua vida. Dentre vários processos que você vai viver ao longo da sua vida, as mudanças são um processo, tá? Então o processo começa e vai terminar uma hora. E quando ele começa, quando vem a mudança, qual que vai ser minha atitude? Eu vou negar? Vou cair em negação, falar não aceito, não me conformo, não aceito? Você vai cair em negação? Ou você vai se revoltar e se rebelar contra isso? Gente, Salomão, o homem mais sábio, escreveu: para tudo há uma ocasião. E eu vou me rebelar contra isso, vou ficar perdendo tempo, me degladiando, me debatendo, não aceitando, me revoltando contra isso? Ou por outro lado, eu vou me deprimir diante do processo, falar, ó vida, ó céus, não, tá tudo muito ruim, tá tudo zoado, não. Você vai se deprimir, você vai se revoltar, você vai se deixar abalar, você vai entrar em negação. Qual vai ser a sua atitude? Nós aprendemos com a Bíblia que para tudo há uma ocasião. Uma hora tá assim, outra hora tá assado. A palavra vem e fala claramente, essa é a vida. A vida tem isso, a vida tem disso, né? E por outro lado, poderosamente, Deus declara lá em Isaías para o povo de Israel, eu estou com vocês. Durante a travessia do rio, percursos onde há fogo, eu estou lá com vocês. Essa é a promessa que Deus nos faz, tá? Então, diante disso tudo, eu vou viver inegavelmente várias mudanças e processos na minha vida. Qual é a minha atitude? Qual é a minha resposta diante disso? Deus não está escondendo da gente, falando assim, não, vai ser tudo perfeitinho, vai ser tudo conforme planejado, tudo conforme você espera, tudo conforme o desejo do seu coração. Muitas vezes sim, outras tantas vezes não. E como que você está se preparando diante disso, né? Então, a gente aprende. Isso traz esse aprendizado, essa aplicação para a nossa vida. A palavra é totalmente prática. Ela vem nos trazer esse despertamento. Opa, mudanças vão vir. Lembre-se, Deus está com você. Fique firme, confie naquilo que o Senhor fala, tá? Então é isso, para isso que a gente medita na palavra, por isso que a palavra é a base, é o fundamento que a gente tem buscado construir as nossas vidas, tá? E tem uma outra coisa, na realidade, a mudança, ela não precisa ser encarada de uma maneira somente negativa. O fato de nós termos que sair da nossa zona de conforto é algo que tira o nosso sossego e nos perturba. Mas, e lá na frente? Lá na frente a gente pode ver algo assim, que Deus pode nos conduzir para um bom lugar. Essas mudanças nos levam assim para algo transitório, algo assim de uma adaptação que vai surtir algo muito bom. É um tempo, na verdade, da gente crescer, é um tempo da gente amadurecer. E a própria adolescência, esse tempo, é um tempo considerado um tempo de transição muito, mas muito importante na vida de vocês, até que vocês adentrem a fase adulta. E é nesse tempo que, munidos de fundamentos sólidos, munidos da palavra de Deus, tá? Isso nos permite com que essa transição seja algo muito mais assim, significativo, né? Que nos amadureça, nos faça crescer e nunca sozinhos. Sempre amparados pela verdade de Deus, sempre amparados pela realidade de que Deus está conosco, tá? Então, voltando, a mudança não é uma coisa fácil, principalmente quando a gente trata dos assuntos de família, né? A gente passa por uma nova fase, um novo ciclo,
às vezes uma nova cidade, um novo lugar, novas pessoas dentro da nossa família, tá? Às vezes pode ser uma nova madrasta, um novo padrasto, um cunhado novo, uma cunhada nova, um irmãozinho, uma irmãzinha que você nem esperava ganhar e você ganha, porque simplesmente um novo casamento do seu pai, da sua mãe, o que quer que seja que aconteça, tá? Um novo normal acaba entrando na sua vida, tá? E assim, não é fácil, não tô dizendo que vai ser simplesmente fácil assim, só que nós podemos também, como nós sempre temos falado aqui no grupo, no Tchungodongbu, que vocês não estão sozinhos. Vocês podem contar, se não houver algum adulto da família com quem você queira se abrir, procurar um líder dentro desse grupo, dentro da família do Tchungodongbu, um adulto em quem você possa confiar e abrir e falar simplesmente que tenho passado por tais mudanças, isso me incomoda demais, ou eu tenho dificuldade de encarar isso, eu não gosto disso que eu estou passando, ou por que vem esse sentimento. Se abrir, tá? Abrir e dividir essa carga com alguém com quem você confie, tá? E uma outra coisa também que eu gostaria de deixar bem claro é assim, quando a gente passa por mudanças, isso já nos deixa assim, né? Fora daquilo que é confortável pra gente, então eu acabo muitas vezes focando em mim mesmo, focando na minha dificuldade, focando no sofrimento pelo qual eu tô passando, focando naquilo que eu tenho passado, nas minhas dúvidas, nas minhas inseguranças, nos meus medos. Eu. A gente tá falando de mudanças na família. Independentemente de como é a sua família, papai, mamãe, filhos, independentemente se mora com seu avô, sua avó, seu tio, sua tia, pessoas cuja família são seus amigos, independentemente de qual for o quadro, de quem é a sua família, a mudança não acarreta só para você. As outras pessoas da sua família também são afetadas. Então, a gente tem um olhar mais amplo de que todo mundo está sendo afetado de uma certa forma, é algo que realmente é muito desejável. A gente ter, sabe, empatia, a gente se colocar no lugar do outro. Isso é família, isso é viver em família. Então lembre-se, a mudança não acarreta só a sua vida, acarreta todos dentro da sua família, qualquer que seja o tipo da sua família. Essa mudança acarreta a todos, tá bom? E já encerrando a palavra de hoje, queria fazer um contraponto. A gente falou de mudanças, e existe, na verdade, assim, um anseio dentro do ser humano por aquilo que não muda. A nossa vida muda constantemente, tá? Só que a gente queria sempre esse porto seguro, que muitas vezes, na maior parte, como foi falado, nossa família se torna esse porto seguro. Mas também, como a gente conversou, a família passa por mudanças. O nosso porto seguro é abalado e muitas vezes por circunstâncias, por pessoas que vêm e vão, tá? Só que o nosso Deus, a grande verdade, é que o Senhor Jesus, Ele é constante. O nosso bom pastor, ele é o mesmo. Bondade, fidelidade não mudam. Ele e o seu amor são infalíveis, tá? Nós lemos em Salmo 23, quando fala assim, o Senhor é o meu pastor. Eu gosto de juntar o começo e o fim. O Salmo é incrível, mas eu gostaria que você se lembrasse. O Senhor é o seu pastor e bondade e misericórdia vão te seguir sempre, todos os dias da sua vida, tá? Ele não muda, ele não muda. Deus é amor, o seu amor é infalível, tá? Então, algo que a nossa alma, o desejo do nosso coração está sempre clamando por algo que realmente seja seguro, que seja algo assim estável, na realidade, nós encontraremos na pessoa de Cristo. Dessa forma, eu me lembro também
de um louvor que eu gosto muito. E ele fala que nós buscamos algo constante. Fala assim: preciso de alguém constante, preciso de alguém mais puro do que eu, do que todo mundo. Eu preciso de um Salvador, tá? Pessoas mudam, eu mudo, as circunstâncias ao meu redor mudam. Só que meu coração está sempre clamando que eu preciso de alguém constante, em quem eu possa realmente me apoiar, sobre o qual eu possa me render. E essa pessoa é Jesus. Tudo que eu procuro está em Ti. Tudo que eu preciso eu encontro em Ti, Jesus. Bom, então vamos orar nesse momento para estar encerrando esse compartilhar de palavra. Senhor, nós queremos Te agradecer porque a Tua palavra, ela é viva. E hoje pudemos aprender, Senhor, de que é fato, a vida muda, as coisas mudam e o Senhor sempre estará conosco. O mais importante é que o Senhor não muda e o seu amor é infalível. Muito obrigada por essa verdade, Senhor, que nós possamos viver as nossas vidas, Senhor, com a palavra, Senhor, sendo a base das nossas vidas. Traz a nossa memória sempre que passarmos por novas fases, por mudanças, por novos ciclos, Deus, que a Tua palavra esteja no nosso coração, que nós busquemos refúgio na Sua palavra. Muito obrigada por tudo, Deus, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Então é isso, pessoal. Eu espero realmente que, diante de mudanças, de circunstâncias que não sejam tão fáceis, principalmente dentro da nossa família, que a gente possa se lembrar que existe sim a palavra do Senhor que nos instrui, que nos orienta sempre, tá? E que existem pessoas também com as quais nós podemos contar. E, gente, que vocês possam estar até o tempo de nós estarmos voltando presencialmente, cuidando bem de vocês, cuidando pelo bem-estar da família de vocês, tá bom? Tendo sempre empatia, se colocando no lugar dos seus familiares, dos seus amigos também. Tá bom, gente? Fiquem bem, permaneçam seguros e até breve. Tchau, gente. All my disguises have kept me away, 'cause sometimes it's easier to hide than show my shame. All of the letdowns, every mistake, are starting to make me feel I'm too far gone to save. You see the worst in me, but you love me all the same. I can't be honest with you about anything. Even the pain behind a million scars couldn't begin to change who you are. So I'm not afraid to let down my guard, 'cause you are my candid heart. No hesitation, I'm risking it all, knowing you're catching all my pieces as they fall. Your love's inviting me in to be myself, no one else. All you want is for me to be real, yeah. You see the worst in me, but you love me all the same. I can't be honest with you about anything. Even the pain beyond a million scars couldn't begin to change who you are. So I'm not afraid to let down my guard, 'cause you are my candid heart. Taking the worst of me, carrying my past to set me free. I know this is all I have, but I'm giving my heart no strings attached. Taking the worst of me, carrying my past to set it free. I know this is all I